seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele horário do meio da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda regras para uso de imóveis como garantia de empréstimos. O texto permite que o mesmo imóvel seja dado como garantia em mais de um empréstimo. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado em julho. Como foi alterado pelos senadores, precisou retornar para uma última análise dos deputados. O chamado Marco Legal das Garantias formula normas que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso de não quitação da dívida. Segundo o texto, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. O trecho foi incluído pelos senadores e mantido pelos deputados. O relator do texto, o deputado João Maia, manteve o monopólio da Caixa sobre as operações de penhor civil, trecho que também foi incluído no Senado e mantido pela Câmara. Segundo as regras do Conselho Monetário Nacional, a versão inicial aprovada pela Câmara permitia que mais instituições financeiras exercessem as atividades. Também foi mantido no texto o trecho incluído pelo Senado, que proíbe o penhor do imóvel oferecido como garantia em caso de atraso no pagamento do financiamento. Entre os trechos rejeitados pela Câmara está o que criava empecilhos jurídicos e operacionais para que os estados recebessem recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano para a produção de medicamentos. A PEC já esteve na pauta do colegiado, mas a sua apreciação foi adiada devido a divergências sobre o tema. O texto da PEC altera o artigo da Constituição que dispõe sobre as condições e os requisitos para a coleta e o processamento de plasma, para permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Atualmente, a Constituição proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas e a coleta e o processamento de materiais sanguíneos, que estão sob responsabilidade da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. A proposta tem parecer favorável da relatora, a senadora Daniele Ribeiro, que argumenta que a legislação brasileira sobre o assunto está atrasada, principalmente comparada a de outros países, como os Estados Unidos e a Alemanha. Ela apresentou um substitutivo com ajustes, descartando a remuneração pela coleta de plasma, com o objetivo de torná-lo mais claro, evitando que dê margens a interpretações equivocadas. Atualmente, a Hemobras é a única gestora do plasma excedente do uso em transfusões no Brasil. A empresa mantém estoque do insumo para a fabricação de medicamentos hemoderivados. Esses medicamentos são produzidos a partir do plasma humano obtido nas doações de sangue realizadas nos hemocentros brasileiros. Com esse plasma, a Hemobras consegue fabricar produtos para o tratamento de hemofilia, doenças autoimunes, pessoas com AIDS e outras deficiências imunológicas ou infecciosas. Mas uma emenda apresentada pelo senador Otto Alencar permite a administração pública e também a iniciativa privada negociarem o plasma humano para fins de uso laboratorial. O material também poderia ser usado no desenvolvimento de novas tecnologias e na produção de medicamentos hemoderivados destinados ao SUS. E olha só, em nota, o Ministério da Saúde afirmou que é contrário à comercialização na coleta de sangue e plasma e destacou que alterações na lei exigem muita cautela. A pasta também se preocupa com os possíveis impactos negativos das mudanças nas doações voluntárias de sangue e na saúde da população que usa os medicamentos hemoderivados. O estado de São Paulo registrou alta no número de casos de hepatite A neste ano. De acordo com o levantamento, a capital foi a que registrou mais notificações da doença. O estado de São Paulo detectou um aumento de 144% dos casos de hepatite A entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram notificadas 427 infecções em 2023. Também houve 2 mortes relacionadas à doença.
No ano passado, foram registrados 227 casos e um óbito. A hepatite A é uma infecção viral que provoca inflamação no fígado. O cenário estadual se reflete principalmente na capital, onde 225 pessoas haviam sido diagnosticadas com a doença até 28 de setembro, segundo um alerta epidemiológico do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, emitido na semana passada. Essa alta no número de casos no município foi observada desde abril, atingindo o pico em julho. Na cidade de São Paulo, os pacientes são em sua maioria homens, com idade entre 18 e 39 anos. As principais formas de contrair a hepatite A são por meio de ingestão de água ou alimentos contaminados. Qualquer pessoa que tiver exposição relevante ao vírus pode desenvolver a infecção, caso não tenha sido vacinada. Com isso, é fundamental medidas preventivas, especialmente em relação à higienização das mãos e dos alimentos a serem consumidos. Após o êxodo forçado de armênios étnicos de Nagorno-Karabakh, a Armênia quer se proteger do Azerbaijão. O país anunciou proximidade com a França e recebeu fornecimento militar. A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, desembarcou em Yerevan, capital da Armênia, nesta terça-feira. A visita, classificada pela chefe da diplomacia como um sinal de amizade e solidariedade, veio junto ao anúncio de fornecimento de material militar ao país do Cáucaso, que quer se proteger do Azerbaijão. Gostaria de declarar publicamente que a França concordou com futuros contratos com a Armênia, que permitirão a entrega de equipamentos militares à Armênia, para que possa garantir sua defesa. Vocês vão entender que não posso entrar em mais detalhes no momento. A agenda incluiu ainda uma visita a um hospital, ao lado da ministra da Saúde armênia, Anahit Avanesian. No local estão alguns dos feridos na explosão de um depósito de combustíveis em Nagorno-Karabakh, registrada em meio ao êxodo gerado após a conquista do território separatista pelo Azerbaijão. Aliadas tradicionais da Rússia, as forças da Armênia habitualmente se armam em Moscou, mas as relações com Yerevan atravessam um período de tensões. Por isso, o governo armênio busca novos parceiros no Ocidente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais.